Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o FGAA11, o Fiagro da FG, e que cada mês que eu vejo, que eu analiso este Fiagro, eu gosto mais. Vem se mostrando um baita de um fundo pequeno, um fundo que não faz coisas que sejam acima do que a própria capacidade dele de gestão não quer aparecer. Tenho gostado muito deles. Sabe o que o FGA tá me lembrando, pessoal? Pela postura. Inclusive, eu até mandei um e-mail para a gestora. Quero ver se eu consigo falar, trazer eles para fazer live, né? Me lembra muito o AFHI. Assim, claro que o FHI é um fundo de papel, tá, pessoal? Não vão colocar aqui embaixo, né? Mas lembra muito o FHI pela postura que o fundo tem no próprio relatório, não quer crescer a qualquer custo, se mostrando muito resiliente a tudo que o mercado de fiagros vem passando e, obviamente, está sofrendo com o mercado de fiagros em si. A cotação está muito amassada, a gente vai ver. E, pelo contrário, é um dos fundos, se a gente vê Fiagro diminuindo o rendimento, ele aumentou e vai aumentar até o meio do semestre, mostrando que a carteira é muito boa. Mas vamos lá. O fundo relatório agora de dezembro. Opa, cadê a minha setinha? Relatório agora de dezembro. Aqui, a parte de bullets, né? A carteira continua 100% adimplente, eles colocam isso, enfatizam. Eu acho que é importante enfatizar para mostrar que não é todo Fiagro que tem problema. Movimentações totais de dezembro, 4 milhões, vendas no mercado secundário e quase 20 milhões em compra de papéis já pertencentes à carteira. A cotação 7,66, vamos ver quanto que ele está hoje, fechou hoje, FGAA. 7,42, muito próximo ao que fechou no mês. Então nem vale a pena a gente fazer as contas aqui, porque é basicamente a mesma coisa em termos de deságio. Cotação o que dá 20, mas se a gente for pegar com a cotação de hoje, vai dar uns 21% em relação ao patrimonial. Rentabilidade dessa cota da CDI mais 5, que é muito bom. Guidance de dividendos de 11,5 por cota, que eles aumentaram, vocês vão ver lá o guidance, o que é muito bom. Se a gente for pegar, cara, olha só que loucura isso. Se a gente for pegar isso aqui, vamos pegar 11,5, primeiro, deixa eu pegar, 11,5, 11 centavos, né, 0,5 vezes 12, dividido, por quanto que tá a cota hoje? 7,42. 7,42. A gente está falando, pessoal, de quase 19% de yield no ano. É muita coisa para uma carteira que está indo super bem. E o fundo paga paga primeiro pelo mercado de Fiagro e paga pela concentração do sucroalcooleiro. É isso. Outra coisa que aqui é muito pró-cotista, que acho que é o único Fiagro que eu vejo discutindo sobre isso, que é a discussão sobre recompra de cotas, e aqui é uma questão que não depende só do fundo, eles fizeram uma consulta, acho que foi o mês passado ou retrasado, a CVM, não trouxeram nada ainda. Distribuição de 10,5, aqui é o guidance, né, na verdade aqui é o que foi distribuído esse mês. Vai diminuir um pouquinho do que eu falei. E o volume médio diário 1,31 milhões, 1,31 milhão, né, bastante coisa para um fundo pequeno. Vamos lá. O fundo então distribuiu 10,5, rentabilidade mensal de 1,10, 50 mil cotistas, bem descontado em relação ao valor patrimonial. A parte de cana, que é o foco principal deste fundo, a gente vê que mesmo com recuo na produção, eles estimam que vai ser produção recorde. Eles falam aqui, ó, a safra 24-25 deverá ser a segunda maior já registrada em volume total de cana na história. Então é bastante coisa. E eles falam que o aumento dessa produtividade não é tanto em função da produtividade por hectare, e sim do aumento da área produzida, vai aumentando aí quase 400 mil hectares de área colhida, é bastante coisa. Em questão de açúcar, o açúcar está sofrendo um pouquinho pela questão da Índia, já o etanol está indo bem, impulsionado pela alta demanda, então é bem interessante. É bom, a vantagem da cana, eu sempre gosto de falar isso para vocês, até porque eu estudei na Exalc, lá em Piracicaba, e lá a região é muito sucroalcooleira.
produção de muita cana, né? E tanto é que a cachaça lá da Exalc é muito famosa. Na época que eu estudava lá, um grande problema eram as queimadas de cana, porque não era permitida a queimada, porque a cana forma muita palha. E para o boia fria entrar para cortar é muito perigoso, porque tem muito bicho, então ficava muito difícil, não tinha tanto maquinário assim para corte. Então era feita a queimada da cana, para queimar a palha, para o boia fria poder entrar e cortar a cana e colher. E aí, o que eu quero falar isso para vocês, a cana ela é muito resistente. Ela é muito resistente. O solo, por mais que você tenha que ter um solo bom, ele não é tão exigente quanto outras culturas. E também, um talhão de cana, você consegue 4, 5, você coloca 4, 5 produções, né, de cana. É bastante assim, é uma cultura muito resistente, muito resiliente. E ajuda que você tenha uma dupla produção, você tem uma dupla função com ela. Sem contar a parte de alimentação de gado. Você pode usar cana para alimentação. Mas em termos de produção agrícola, na questão da produção, você pode mudar, dependendo do que você quiser usar. Você pode, dependendo do preço, você pode migrar para o açúcar, migrar para o álcool. Então ela é muito vantajoso. Por isso que eu vejo essa questão das pessoas, algumas pessoas questionarem a concentração da cana-de-açúcar como sendo algo ruim. Claro que qualquer concentração, a gente tem que sempre tomar um certo cuidado. Mas no caso da cana eu não vejo tanto problema assim. Se fosse concentração de soja, aí sim eu poderia falar. Agora no caso de cana eu não vejo tanto problema assim. Mas vamos continuando aqui. Questão do comentário, eu já passei pelas culturas. Falando sobre o ano que foi um desafio, claro, para todo mundo. Eles falam que a questão da própria, assim como o agricultor que enfrenta intempéries para proteger a lavoura, a gestão pautou pela paciência, características que nos permitiram atravessar desafios sem comprometer os alicerces do fundo. Eu acho que isso foi muito, e é o que eu falei no início, mostrou muito bem resiliente, um trabalho muito bem feito. Fundamento na proteção de capital e criação de oportunidades a longo prazo. Nosso compromisso é com a construção de valor no longo prazo, sempre pautados pela análise criteriosa de cada oportunidade e pela busca de ativos que oferecem segurança e retorno sustentável. Bem bacana isso, né? A questão de oportunidades que surgiram. E aqui eles fizeram essa relação de risco-retorno. Gostei, sim, muito bem. E não são só palavras, a gente que acompanha esse fundo há algum tempo sabe que é assim que funciona. Então eles falam que, e aqui um dos pontos que eu acho que foi muito interessante, é que eles comentaram que eles estavam com caixa, acho que eles falam isso mais para baixo, eles estavam com estruturação para fazer, grande parte dos CRAs do FGA são estruturados pela própria FG, pela própria casa. E como eles têm, a taxa de juros subiu, eles deram uma segurada na questão de, na verdade segurada não, demoraram um pouco, estão demorando um pouco para estruturar alguns, principalmente por causa do aumento da taxa de juros, obviamente pensando não somente no risco para o cotista, mas também para o produtor, porque você colocar uma taxa alta, o produtor pode ter problema para pagar aquilo, então vai ter problema para todo mundo. Então é bem interessante essa visão que eles têm aqui, falando da seleção, dos players, né? Falando aqui, ó, e aqui outro ponto positivo. Para o primeiro semestre projetamos um resultado médio mensal de 11,5 por cota, já considerando o CDI médio, né, de 13,72. Lembrando que para quem eu estou gravando agora esse vídeo no dia 29, né, como vocês podem ver aqui em cima, 29, hoje saiu a reunião do aumento da taxa Selic, mais 1%, 13,25%. Seguimos com a estratégia constância de dividendos, adotando uma abordagem conservadora. Ainda estão adotando uma abordagem conservadora. E aqui o guidance de distribuição para o primeiro semestre, vendo que o fundo pagou 10,5, mas eles já subiram a borda no mês que vem, e em abril eles já sobem de novo. Bem interessante isso, podendo pagar até 12,5, dependendo de como for o resultado, pagar 12 centavos e meio é muito bacana. Muito bacana mesmo. Falando da constância, né, disciplina do fundo. E sobre as operações, vendas no mercado secundário tiveram um resultado aí de R$4 mil.
E entre os destaques, as vendas da Alcroest Lins permitiram otimizar a liquidez e reposicionar a carteira. Algo que eu já tinha falado o mês passado que eles poderiam colocar aqui são as taxas. A gente não tem que ficar olhando lá eu fiz isso o mês passado, a gente fica olhando o quanto que foi de resultado aqui, de taxas que eles compraram, os CDIs. Aqui, ó, conforme mencionado no relatório anterior, o desembolso para a nova operação foi postergado. Estamos dialogando com o produtor para implementar medidas que mitiguem riscos associados antes de avançarmos. Que foi o que eu falei. Taxa de juros subindo, tem que ver se a taxa que está sendo montada, estruturada, o produtor vai ter como pagar isso. Então por isso que eu acho que está sendo muito bacana essa... acho que esse é o tipo de foco que mostra que a gestora não está preocupada em ganhar dinheiro a qualquer custo. Eu acho isso muito bacana, assim. Eu tenho me animado cada vez mais com o FGA. Ele está, como vocês podem ver, cerrou 7,66, mas fechou hoje 7,42, pouca diferença aí. Aqui a cota patrimonial, se a gente for ver aqui, ele está nessa faixa aqui, vou colocar 7,50. Rendimento líquido de R, dividendo de CDI 5,36, aqui a parte equivalente tributável, né, 10,06. Aqui o que eu falo para vocês que que eu acho que é o grande penalizador dele, que é a alocação no sucro energético, 64, mas eu não vejo tanto problema assim. Embora eles tenham feito até algum trabalho que falaram, acho que foi, eu não lembro qual relatório que foi, que eles estavam focando em reduzir a exposição no sucroalcooleiro, mas eu não vejo tanto problema para isso. Tá? Baita do resultado esse mês, em termos de juros, né, quase 2 milhões a mais do que o mês passado. Tiveram aqui um aumento na questão da reserva para o fundo, está com 4 centavos, aí, quase 5 centavos de reserva. Teve um aumento esse ano no número de cotistas, vai ter uma quedinha aqui no final do ano, como praticamente todos os fundos, e alocação por estado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tenho me animado cada vez mais. Os membros já sabem qual que é a minha opinião, preço, essas coisas para esse fundo, e se você tiver interesse em membro, dê descrição aqui no vídeo, na descrição do vídeo para se tornar membro aqui do canal. E se você tiver dúvida como é que funciona, tem um vídeo na capa do canal onde eu explico os detalhes da comunidade. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.